Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 22. Vamos ler, se é que vocês ainda não sabem decorado, porque nós lemos tanto esse texto. Esse é um dos textos que enche o nosso coração. Lucas, capítulo 22. Vamos começar a leitura no versículo 7, onde está escrito assim: chegou o dia dos pães asmos, da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Os irmãos podem sentar. Falamos tanto da Páscoa, e chegaram até a confundir a Páscoa e botar no meio tudo o que o mundo pode dar. Chegaram ao ponto de dizer que coelho bota ovo. Nem a coelha bota ovo, quanto mais o coelho. É o coelhinho da Páscoa que sai chocolate. Mas graças a Deus pela sua palavra, que nos ensina que Páscoa não tem nada a ver com coelho, Páscoa tem a ver com o cordeiro. Todas as vezes nós vemos que foi criada uma ordenança por Deus. Quando Deus falou da Páscoa para Moisés lá no Egito, ele diz: Moisés, este dia vos será por memorial, e vós o celebrareis com solenidade ao Senhor, porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. E vós o celebrareis com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações. Então, a Páscoa é uma ordenança para o povo hebreu. Todos os anos, chegado o dia da Páscoa, eles já se prepararam. A Páscoa é uma celebração da família. Cada casa, a família celebra a sua Páscoa. Coloca na mesa os pães asmos, as ervas amargas, o cordeiro assado, mas toda a liturgia da Páscoa é desenvolvida em 4 taças que são colocadas na mesa com vinho. E na hora, a pessoa responsável da mesa, pode ser o pai, o avô, o tio, ele se levanta e toma a primeira taça na mão
E essa taça se chama Kiddush. É a taça da santificação. Ele faz a oração e passa por todos da mesa, até que volta para ele e ele bebe o final. Depois, eles comem o cordeiro, as ervas. Então, é levantada a segunda taça, que é a taça Hagadash, que é a taça da explanação. Na hora dessa taça, alguém da mesa pergunta: por que esta comida, este jantar, essa refeição é separada de todas as outras? Então, aquela pessoa vai explanar o que aconteceu no Egito. E aí eles se gabam, porque o Senhor Deus de Abraão, com seu braço estendido e mão poderosa, ele tomou o povo de Israel e tirou do Egito. Eles se gabam. Então, passa a taça, todos vão beber, volta para ele. E agora ele vai levantar a taça de ação de graças, que é a terceira. Ele toma um pão, qualquer um. Toma um pão, ele parte, diz: tomai, parti, comei, porque este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Eles choram, eles se emocionam, comem, passa a taça de ação de graças, e depois vem a última taça, é a taça do grande Halel, do Salmo 136, e eles já dali saem cantando. Acabou a Páscoa. Mas por que Páscoa? Deus não estava interessado naqueles rios de sangue que eram derramados no Antigo Testamento. Mas todo aquele sangue apontava para um único sangue que seria derramado. O cordeiro. A Bíblia fala em Apocalipse 13 que vão adorar a besta e o falso profeta, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus tem um Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Deus tem um Cordeiro. Então, eu quero pedir a você de um modo muito especial hoje. Tome muito cuidado como você trata o seu pastor. Tome muito cuidado como você trata o seu pastor. Porque hoje nós tivemos uma lição linda sobre a verdade bíblica sobre os dons. Vimos, mas você vê Deus, o Pai, sendo pastor desde a fundação do mundo. Porque Deus ainda não tinha um homem, mas já tinha um cordeiro morto. Jesus Cristo nunca se chamou apóstolo, ele pode ser. Nunca se chamou profeta, ele pode ser. Nunca se chamou evangelista, ele pode ser. Mas se chamou pastor. Se chamou pastor, mestre. Eu tenho muito cuidado sobre como tratamos os pastores. Eu tenho medo desse povo. E olhe, a palavra diz: tudo que passar debaixo da vara do pastor, santo será o Senhor. Então, aqui nós vemos a primeira manifestação do Cordeiro, quando Abraão sobe com Isaque no monte da terra de Moriá.
Ali nós vamos ver um cordeiro substituindo Isaque no altar de sacrifício. Um cordeiro é imolado no lugar de um homem. Mas na Páscoa nós vamos ver um cordeiro imolado por uma família. Você vai ver que a coisa vai crescendo, porque Deus tem um cordeiro para ser sacrificado por toda a humanidade. E quando Deus instituiu a Páscoa, Ele estava dizendo que todos teriam que comer do cordeiro assado. Mas como eles deveriam comer? Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Mais ou menos o seguinte: você vai sair, não é? Então você se veste, está cingido. Lá perto da porta fica o sapato e a bolsa, não é isso? Que naquela época era o cajado. Então você vai lá para a porta, vestido, pega a sua bolsa e pega e calça o sapato. Aí come. Aí sai. O que significa que hoje, quando o cordeiro entra em você, você sai do Egito. Você sai da maldição. Você sai do inferno. Cordeiro dentro, partida rumo à terra prometida. Nós precisamos saber disso muito claro. Isso se repete anualmente na casa de qualquer judeu que ainda cumpra tudo isso. Esse foi um dos grandes problemas na Europa. Proibiu-se, primeira coisa, que os judeus celebrassem a sua Páscoa. Não se podia vender para eles cordeiro, nem ervas, nem pães, nem nada. Eles eram mortos por causa disso. Mas no tempo de Jesus se fazia, todos os anos. No tempo de Jesus, eles nasciam e cresciam vendo preparar a Páscoa em casa. As mães faziam os pães, preparavam as ervas, preparavam o cordeiro, tudo pronto até a hora de se assentarem. Todo judeu sabe como é que se prepara uma Páscoa. Então, como foi a primeira Páscoa de Jesus com os seus discípulos? Não sei. Mas a Bíblia nos dá uma pista no Evangelho de João. No capítulo 2, nós vamos ver primeira Páscoa, o primeiro ano do ministério de Jesus, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. O que vai marcar essa Páscoa é que Jesus chegou no templo e haviam aqueles vendilhões e ele pegou, fez um azorrague e jogou fora o dinheiro no chão, virou as mesas, como diz a Bíblia, purificou o templo. Isso marca a primeira Páscoa de Jesus com os seus discípulos. Ano seguinte, segundo ano da Páscoa, nós vamos ver o que foi que aconteceu no capítulo 6 de João. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. O que foi que aconteceu? Multiplicou pão e peixe e alimentou mais de 5.000 homens. Então, o que marca a primeira Páscoa, primeiro ano, foi que Jesus expulsou os vendilhões do templo. A segundo ano, a expulsão
desculpem, a multiplicação dos pães. E a terceira, que seria exatamente a última, porque foram 3 anos e um pouquinho de ministério, Jesus fez uma Páscoa VIP. Ele manda Pedro e João, é engraçado, porque eu faço tão bem uma feijoada, mas se eu mandasse meu filho hoje preparar uma feijoada, ele ia dizer, como é que faz? Mas Pedro e João sabiam preparar a Páscoa, porque eles eram judeus. Jesus deu todas as especificações, vão chegar na cidade, vocês vão ver um homem com um cântaro, sigam até onde ele for, fez tudo. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha avisado e prepararam. Na hora H, Jesus, mesa posta, 4 taças, cordeiro assado, ervas amargas, pão asmo, ele se levantou. Como você acha? Vamos nos aproximar daquela mesa. Ele estava vendo tudo, porque quem estava ali é Deus. Ele olhou para o rosto daqueles discípulos e fez um discurso. Tenho desejado comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. Com certeza ele falou isso quando levantou a primeira taça. E ele então passou. Comeram tudo direitinho como a Páscoa judaica. Quando chegou na terceira taça, foi a hora do pão. Ele tomou a taça, tomou o pão e disse, tomai, parti, comei. Todos esperavam que ele dissesse, este é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Ele disse, isto é o meu corpo, que é dado por nós. Vocês viram o susto no rosto dos discípulos? Ele errou, não é assim. O que foi que aconteceu? O mestre esqueceu como é que é? Não. O que Jesus estava querendo dizer? Assim, como este pão vai estar dissolvido em vocês, vai estar dissolvido no corpo de vocês, de modo que ninguém poderá separar esse pão de vocês. É assim que eu quero estar. Eu quero estar tão unido, tão dissolvido em vocês, que ninguém possa nos separar. Eles comeram. Depois disso, Jesus toma o cálice e vai resolver outro problema. Desde o tempo, mais ou menos 700 anos, do profeta Jeremias, Deus falou por boca do profeta Jeremias, isto lá em Jeremias 33, eis que vem dias, diz o Senhor, em que vou mudar as coisas, vou fazer com vocês uma nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele falou isso e Jeremias anunciou e ninguém pôde entender, não é? Ninguém pôde entender porque era impossível. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que nova? Deus tinha feito aliança com Abraão. Aquela aliança foi uma aliança de Deus só, porque Abraão estava dormindo.
Deus entrou com tudo. Abraão não prometeu nada. Deus faz uma aliança com Israel. O povo prometeu tudo. Mas eles quebravam a aliança. Toda hora estavam indo escravizados. Agora Deus anuncia: eis que vem dias em que farei nova aliança. Nova. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais no dia em que os tirei pela mão da terra do Egito. Porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração eu as inscreverei. Eu serei seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará mais um ao outro dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque para com eles usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Muito linda, muito promissora a aliança. Mas e aí? Cadê o sangue para selar esta aliança? Como é que se faz aliança sem selar com sangue? A aliança tem que ser selada com sangue. Qual é o sangue que sela essa aliança? A primeira aliança, houve sangue de novilho, de cabra e de ovelha e de carneiro. Selado. A segunda aliança, sangue de novilho. Êxodo 24. Mas e essa aliança? Qual é o sangue que vai selar? Uma aliança sem sangue não pode ser selada. Então, este capítulo 31 de Jeremias ficou assim desacreditado. Uma nova aliança sem selo de sangue. Agora, na ceia, instituição da ceia, término da Páscoa, Jesus Cristo diz: este é o sangue da nova aliança, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que é que ele está dizendo? Lembram-se da nova aliança enunciada pelo profeta Jeremias? O sangue que sela essa aliança está agora correndo nas minhas veias. É este o sangue. Ninguém sabe qual é o sangue. Aqui está o sangue. Jesus sabia que daria 24 horas, menos, ele estaria morto e enterrado. Então, quando nós pensamos nisso, você vê ali naquela mesa da ceia, tantas coisas sendo desvendadas, reveladas, descobertas para aqueles discípulos. E de tantas coisas que Jesus falou para Paulo, quando ele chamou Paulo para ensinar a ele o que ele devia ensinar aos gentios, ele falou desse mistério. Ele ensinou direitinho para Paulo. Quem ensinou não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não. Foi o Senhor. E Paulo diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ela venha. Então, a ceia
é um anúncio da morte. Por quê? O nascimento de Jesus não foi suficiente. O ministério de Jesus não foi suficiente. Só a morte. Porque é na morte de Jesus que todos nós morremos. E é na ressurreição dele que todos nós renascemos. Então, por isso, quando nós tomamos a ceia, nós estamos anunciando a vitória sobre a morte. Uma das coisas que eu tenho notado muito agora, nessa época de pandemia, são pessoas ligando para mim, com muito medo. Medo de morrer. E eu descobri uma população de crentes que não tem certeza de salvação. Eu estou terminando a segunda Covid. Em um ano eu tive 2 Covid, que eu saiba. Porque se tive outras vezes, eu também não sei. E eu tenho dito para as pessoas, você sabe o que é que está do lado de lá? Ai, irmã, não sei. Você sabe quem está do lado de lá? Você sabe o que vai acontecer? Não sei. Você pode não saber como é do lado de lá, mas você sabe quem está lá esperando por você. O poder da morte foi aniquilado. O que ficou da morte para nós? A sombra. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra. Se passar um caminhão aqui, todos vocês vão se assustar, porque a sombra do caminhão vai cobrir vocês. O caminhão mata, mas a sombra não. Todo mundo fica com medo, mas a sombra não mata. Quem está lá do outro lado, esperando por você? No livro de Hebreus, no capítulo 1, o autor de Hebreus diz que Jesus Cristo está sentado à destra do Pai. Mas em Atos 7, Estevão diz que Jesus está de pé. Com certeza, Jesus levantou para receber Estevão. Eu acredito que ele está sentado, mas ele levanta para receber você. Para dar aquele abraço bom. Acho que é por isso que crente gosta tanto de abraçar. Quando nós vemos isso, podemos anunciar essa morte, porque é uma morte vencida. É uma morte tomada. O poder da morte foi levado. Isso para mim é a Páscoa. É anunciar um túmulo que ficou vazio. Uma morte que foi levada. Um inferno que ficou vencido. Todas as vezes que tomardes o pão e beberdes o vinho, anunciais a morte do Senhor.